O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que vocês conseguem enxergar quando olham para um espelho, mas eu tenho a certeza de que quando o Senhor olha para cada um de nós, Ele tem orgulho de quem nós somos. Nós somos um povo que não vai parar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e como nós precisamos do Teu cuidado, do Teu amor. Eu te peço, Pai, que não seja mais nós aqui, sim, a Tua doce presença. Porque no nosso meio, Pai, existem necessidades de mover dos céus, para que haja cura, para que haja arrependimento, para que haja transformações, Pai. Quantas não são as orações que temos feitas para o Senhor, numa expectativa de que só o Senhor pode mudar, e de fato nós confiamos que o Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas. E eu te peço que o Senhor possa manifestar o Teu poder sobre os Teus filhos, Pai, que aqui se encontram. E eu te peço que a Tua paz possa se estabelecer dentro dos nossos corações. E por isso eu te peço, nos ajuda, Papai querido, a fazermos a Tua vontade, Pai. Tira, Pai, dos nossos pensamentos o nosso querer e coloca, Pai, os Teus planos, porque os Teus planos são perfeitos e nós queremos, Pai, exaltar o Teu nome. E eu te peço, mesmo estando, meu Pai, numa sociedade que não vai de acordo com aquilo que o Senhor quer, onde muitos estão achando que está tudo bem, que não tem problema, coloca dentro de nós um coração com o caráter de Cristo, para que possamos sim só fazer aquilo que agrada o Teu coração, porque é esse o desejo que o Senhor sempre teve de nós. E ainda que as circunstâncias mostrem que aquilo que nós precisamos fazer parece que vai fugir do Teu controle, mas o engano é que do nosso controle é que precisa fugir. E eu te peço, abra os nossos olhos como o Senhor tem aberto. Nós queremos ver o entorno daquilo que está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Por isso eu te peço, arranca as traves dos nossos olhos aqui nessa noite. Incendeia-nos, Pai, com o Teu fogo. Nós queremos pegar fogo de amor por Ti. Senhor, não deixa ninguém sem resposta aqui nessa noite. Talvez seja a última oportunidade que a pessoa entrou dizendo aqui: se hoje Deus não falar comigo, eu nunca mais vou para a Tua presença. E eu te peço, fala, Pai. Nós queremos Te ouvir. Tira toda a programação que eu fiz para ministrar. O Senhor já bagunçou a minha ministração toda mesmo. Pode fazer o resto, completa a Tua obra, mas não me deixa aqui em cima sem a Tua presença. Fala na minha boca, que seja o Teu Espírito a falar, que não seja nada vindo dos meus pensamentos, mas que possa vir do Teu trono, destilado com fogo, para que possa haver transformações no nosso meio. E por isso eu te peço, Pai, acampa dos Teus anjos ao redor da Tua igreja, a igreja do Senhor. E eu te peço, leve embora essa nuvem densa de trevas, porque nós queremos contemplar os céus abertos, Pai. Pai, enquanto houver inimigo diante dos nossos olhos, nós não vamos parar de lutar, crendo que no momento certo o Senhor vai se levantar para nos entregar a vitória, Pai. Eu te peço, dá os nossos olhos, Pai. Toca nos nossos olhos, Pai querido, nos nossos ouvidos. Torna-nos, meu Pai, mais sensíveis à Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu coloquei um tema para essa mensagem de hoje. E o tema é: não pare. Não pare, irmãos. Ainda que todas as circunstâncias, tudo esteja conspirando para você parar, você não foi chamado para olhar para as circunstâncias. Você não foi chamado para olhar para o cenário. Nós fomos chamados para herdar o reino dos céus. Então eu não posso mais ver com os meus olhos, eu preciso ver com os olhos espirituais, porque Deus, Ele tem propósito para as nossas vidas, e por uma razão simples o Senhor quis
se revelar para cada um de nós, e Ele nos escolheu para um propósito estabelecido nos céus, e esse propósito nos céus, para acontecer, nós vamos precisar obedecer aquilo que Deus está mandando a gente fazer, porque chegou um tempo, e esse tempo é um tempo de arrependimento, é um tempo em que o Senhor está falando: filho, eu vou colocar fim em tudo, porque eu peço para fazer, as pessoas fingem não entender, mas eu ainda continuo dizendo: tem que ser do meu jeito, para fazer as coisas ficarem como eu quero, precisa ser feita do jeito dele, e não mais como eu achava que tinha que ser. Nós precisamos, irmãos, dizer para o Senhor: Senhor, pare, agora eu quero fazer a tua vontade. Porque até aqui nós estamos fazendo do nosso jeito, da nossa vontade, como a gente quer, mas o Senhor está dizendo: filho, eu já coloquei um tempo para o arrependimento. E na quinta-feira eu iria pregar sobre isso, eu iria falar sobre isso com os irmãos, mas eu fui impedido pelo Senhor, porque esse tempo era para hoje. E na quinta-feira, quando eu estava em casa orando, quem me conhece sabe que eu amo uma ampulheta. E essa ampulheta, ela já parou aos meus olhos umas 5, 6 vezes. E quando ela parou a primeira vez, eu logo percebi: Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo me sinalizar, porque o tempo parou. E sabe qual é o sentimento que vem quando o tempo para? Que é hora de nós revermos tudo que a gente está fazendo, para ver se o que a gente está fazendo agrada o coração de Deus. E na quinta-feira, quando eu estava descendo para o culto, essa ampulheta, ela parou, eu coloquei ela ali do lado, a Monique viu, a Monique não está aqui agora, a Monique viu, e quando o Fernando chegou cedo aqui, eu falei assim: Fernando, essa ampulheta está parada aqui desde quinta-feira. Eu creio que Deus, Ele não quer só falar comigo, Ele quer falar com a igreja, porque existe um tempo estabelecido para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo para todas as coisas. Eu creio que o Senhor está nos chamando para viver um tempo novo. Aleluia. Um tempo em que nós vamos viver debaixo da direção de Deus. Só que para a gente viver debaixo da direção de Deus, João vai dizer que, abre tua Bíblia, João 16, 33. Para a gente viver o tempo que Deus quer para nós, nós vamos precisar ir mais para Deus, amém, igreja? Nós vamos precisar ter mais tempo com Deus, porque Deus, Ele quer falar, Ele quer dar direção, Ele quer dar orientação, Ele quer mostrar para nós um plano que Ele tem para nós sermos bem-sucedidos, mas só vai ser bem-sucedido aquele que obedecer e renunciar. É um tempo de renúncia para a igreja. E o texto de João 16, 33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele está falando que no mundo teremos aflições, teremos dificuldades, que não será fácil, que será difícil. Ele está deixando isso bem claro para nós, mas também está nos deixando aqui uma esperança de que se Ele venceu o mundo, nós estamos nele, nós venceremos também. Mas hoje tudo está apontando para que a gente possa desistir. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que andavam do teu lado, que hoje não anda mais, e se você procurar saber como está, você vai ver que também já parou, que desistiu. Ei, nós fomos chamados para seguir Jesus, e se Ele chegou até o fim e diz para nós que Ele venceu, Ele está dizendo: filho, mesmo estando com muitas dificuldades, com muitas tribulações, assim como eu venci o mundo, você também vai vencer, porque eu estou contigo. Só que em todo tempo, as coisas quando acontecem conosco, qualquer coisa que venha, a gente logo pensa: eu vou parar, eu vou desistir. E talvez alguém aqui possa ter já pensado: eu vou parar, eu vou desistir, porque parece que o pastor prega, mas ele não sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as tuas reclamações que um dia você levou para Deus, eu também já levei para Ele, dizendo: Senhor, eu vou parar, eu não aguento mais, olha o que eu estou vivendo. E sabe o que o Senhor fez? Nada.
Na verdade, Deus estava me treinando, Deus está treinando você para algo muito maior que Ele quer que a gente faça. E eu comecei a fazer e pude perceber que tudo aquilo que lá atrás era uma dificuldade, era uma tribulação, era Deus me preparando para as coisas que eu estou vivendo hoje. E se você entrou aqui pensando, eu vou desistir, eu te digo, continua um pouco mais, porque aquilo que Deus quer fazer através da tua vida é muito grande. Aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas é muito grande. Está falando de uma multidão, está falando de milhões de pessoas que você ainda não sabe, mas Ele já viu que o teu posicionamento não pode parar. O teu posicionamento é posicionamento de Jesus. Se Jesus conseguiu, eu também vou conseguir. Se Jesus suportou e não parou, ei, eu vou suportar, porque a ordem que eu dei para mim mesmo é: você não vai parar, Ricardo. Você não vai parar. E nos nossos primeiros anos de ministério era muito difícil. Eu me reunia com o presbitério, eu sempre ouvi o Diego falar assim: Ricardo, tudo é questão de um posicionamento. Se a pessoa não decidir sair do mundo, o mundo arranca ela de volta, o mundo leva ela para as trevas de volta. E nós temos visto isso. Então o que eu aprendo? Que o meu posicionamento vai mudar uma história, vai mudar uma cidade. O meu posicionamento será conhecido como um homem que não parou. E o teu? Precisa ser também conhecido de um homem, de uma mulher, que mesmo diante de tantas dificuldades, não parou. E quem não para, vai ver e vai prover de milagre na sua própria vida. Mas eu preciso ser honesto com Jesus. Porque eu não posso chegar até Jesus e não ser transformado de dentro para fora. E muitas das vezes a gente está olhando aquilo que está acontecendo lá fora e se esquecendo de olhar aqui para dentro, porque a gente fica pensando assim: não tem mais jeito, está tudo corrompido. E Deus me chamou aqui nessa noite para te dizer: filho, comece a olhar para dentro de você, para ver o que você pode fazer para mudar aquilo que está acontecendo lá fora. Porque nós somos um povo que temos que gritar para todo mundo ouvir. Está todo mundo fazendo, mas eu não vou fazer. Está todo mundo se corrompendo, André, mas eu não vou me corromper. Está todo mundo se entregando, mas nós não vamos nos entregar. Por quê? Porque quem tem vida com Deus recebe a direção do alto e sabe o que vai fazer no momento mais difícil. Mas para isso, tu vai ter que ter coragem de fazer aquilo que Deus já mandou a gente fazer. Você acha que foi fácil para uma mãe jogar o filho no rio? Aí eu fui perguntar: Senhor, por que tu mandou a mulher jogar e não foi o marido? Quantos homens hoje estão sem coragem de dar destino para os seus filhos? Quantos homens hoje estão com medo? Mas e se o menino morrer? Ei, quem tem promessa de Deus não morre não. Aquela mulher, a palavra do Senhor diz que não podendo mais segurar, não podendo mais reter, não podendo mais ficar com o menino dentro de casa, ela pega o menino, põe num cesto e coloca na margem do rio. Sabe o que eu aprendo com isso? Se eu obedecer aquilo que Deus está mandando eu fazer hoje, talvez você nem vai ver, mas a geração que vem depois de nós vai poder desfrutar de milagres que um homem tomou uma posição lá atrás. Que é a prova de que é assim? Jesus morreu há 2000 anos, porque foi entregue pelo Pai há muitos anos atrás para nos resgatar no dia de hoje. Então é importante que você entregue, é importante que você obedeça, porque não é mais sobre você, é sobre o outro. E a palavra do Senhor vai dizer que logo em que Joquebede coloca o menino no rio, dentro do cesto, aquilo que parecia ser o fim daquele menino, sim ou não, irmãos? Mas uma mulher direcionada pelo Espírito Santo de Deus vai ouvir falar que a decisão que você tomou hoje, que parecia ser uma loucura, lá na frente vai salvar uma multidão. Amém. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele menino foi colocado no rio, a provisão de manhã chegou. Aí eu te pergunto: está preocupado por quê? Eu
consigo descansar no Senhor, mesmo olhando para o meu cenário e dizendo, não está como eu gostaria, mas o cenário está do jeito que eu preciso, porque se o cenário estiver muito favorável, eu não vou buscar no Senhor aquilo que eu preciso, e sabe o que eu preciso do Senhor? É que Ele ande comigo. Aleluia! Eu não vou para o Senhor para pedir coisas, eu peço para que Ele esteja comigo e eu nele. E assim como o momento de Moisés chegou, o teu também chegou. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés foi crescendo dentro de um palácio, ele foi sendo ensinado todas as coisas, ele foi sendo preparado para coisas que ele nem sabia que Deus estava treinando para ele fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu treinamento é Deus te preparando para você fazer aquilo que só você pode fazer. Ah, mas Deus não pode? Pode, mas Ele conta comigo, Ele conta com a igreja, Ele conta com você, mas não pode ser do meu jeito, não pode ser do teu jeito, tem que ser do jeito dele, porque o jeito dele é jeito de quem quer te salvar e de não te perder, porque o Senhor tem o teu nome gravado na palma da sua mão. Você acha que Ele não está te treinando? Então por que o medo? Não tenha medo, irmãos. Eu falava assim, Fernando, essa ampulheta ela parou, filho. Mas a ampulheta volta a funcionar hoje, não foi, filho? Eu falei assim, ó, enquanto o culto estiver acontecendo, o Senhor já vai estar se revelando para nós, porque Ele também está dizendo assim, filho, o tempo de muitos está chegando ao fim. É Deus falando assim, ó, filho, para de achar que não tem nada a ver, para de achar que está tudo bem, que Deus não está vendo, porque aquele que precisa ver, já viu. Então como que eu chego no Senhor, irmãos? Um coração quebrantado, Deus não resiste. Sempre falo isso. E Moisés, percebam que o tratamento de Deus era com Moisés. Moisés, ele mata um egípcio, e Faraó fica sabendo, e quando o Faraó fica sabendo, ele precisou tomar uma decisão. Eu preciso fugir. E nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos fugir do pecado, nós precisamos fugir de muitas coisas que precisam também sair de dentro de nós. Mas sabe quando um homem ou uma mulher se converte ao Senhor? Quando tem um verdadeiro encontro na sarça. A sarça é muito precioso nós chegarmos, porque ela só vai consumir pecado e coisas que a gente não pode mais andar. Moisés teve um encontro no momento em que ele estava sozinho, no momento em que ele trabalhava na casa de seu sogro, cuidando do rebanho que não era dele. Então a vida de Moisés estava ainda num treinamento, sim ou não? Amém. Mas quando Deus olha para ele homem e fala assim, para aí, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você adentra agora, ele é santo. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração, filho? Querer tirar a sandália é uma opção daquele que me encontra. Aleluia. A decisão no encontro com a sarça nossa e Deus é uma decisão minha de querer tirar a sandália ou não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, todo aquele que tem um encontro com Deus e tira a sandália, Deus passa a andar com ele. Não tem como nós andarmos com o Senhor se as nossas sandálias do passado não foram deixadas por trás. Não tem como a gente entrar num ambiente que é santo com a sujeira do passado, com as preocupações do que eu fiz lá atrás, porque quando Moisés chegou diante do Senhor Jesus, diante de Deus, Deus disse para ele, filho, tira a sandália dos pés, porque eu vi o que você fez lá atrás. E não tem problema o que você fez lá atrás, uma vez que você se arrependeu, mas quem tira a sandália está dizendo, filho, pai, eu quero uma vida nova com o Senhor. Amém, aleluia. Sabe, nós precisamos nos despir por completo. E chegou o tempo, irmãos, nós vivemos uma verdade com Deus. Quantos de nós, muitas das vezes, usamos uma máscara? E Deus está falando assim, filho, seja real comigo, seja verdadeiro. Eu sei da tua limitação, eu sei que você vive desse jeito, eu sei de todas as coisas. Mas quando aquele homem tem um encontro com Deus, muda quem Moisés era. E aí eu penso que todos nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Sim ou não, irmão? Não basta só eu conhecê-lo, não basta só eu saber que Ele existe. Eu preciso ter uma convicção
o Senhor me mudou. Porque essa verdadeira convicção de que Ele me mudou, eu vou fazer com que aquela convicção se transforme na vida do outro, aquilo que Deus quer fazer também na vida do outro. Mas repara que quando Moisés sai do Egito, ninguém vai atrás para ajudar. Só que nós, muitas das vezes, olhamos para alguém que está passando por um processo de Deus, e lá vai a gente sem nem orar perguntar, está precisando de uma ajuda. E pior, a gente acaba ajudando quem a gente não foi chamado para ajudar. Passa um tempo, passa uma dificuldade, a gente não entende. Por que eu estou vivendo isso? Sabe o que Deus está falando para nós? Para de ajudar. Deixa as coisas acontecerem, porque quando eu precisar que você ajude, eu vou falar com você. Isso serve para mim, irmãos. Isso serviu para mim. Eu sempre queria ajudar todo mundo, quando na verdade eu precisei aprender com o Senhor. Senhor, a quem eu devo ajudar? E de tanto perguntar para o Senhor a quem eu devo perguntar, um dia eu parei de perguntar e comecei a perceber que a voz vinha do Espírito para dizer assim: filho, faz isso por eles. Deus está nos chamando para a gente crescer, irmãos. Deus está nos chamando para a gente amadurecer, porque o tempo, ele é um tempo que está correndo. E Deus nos deu uma oportunidade de revermos muitas coisas. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele recebe várias instruções de Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa: você só recebe instrução de Deus quando você vai fazer o que Ele te mandou e você volta para saber o que é para fazer de novo. Pegou, irmão? Eu só vou saber o que é para fazer uma vez que eu vou lá e faço. Eu volto para o Senhor: Senhor, eu fiz do jeito que o Senhor queria. Aí sabe o que Ele vai fazer? Vai te dar mais coisas para você fazer. Porque se você obedecer, tudo será perfeito. Só que nós fomos convidados para não parar. Nós não podemos parar, nós não temos mais essa opção, não tem mais para onde a gente ir, não, irmãos. A palavra do Senhor diz: para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Ei, sabe o que a gente precisa aprender? Eu quero ouvir aquele que fala de vida eterna. Vai se acostumando aqui na terra com aquilo que tu vai ouvir lá no céu. É essa a fala que vai ter no céu. Lembra que eu te falava, filho, que se você se apartar do pecado, eu vou te dar uma vida eterna. Que eu me apartei. Chegou o tempo de nós começarmos a pregar uma verdade para os irmãos, mas se eu pregar muito duro, ele vai embora. O Senhor também disse: vocês não querem ir embora também, não? Eu vou pregar aquilo que Deus está mandando eu pregar, irmãos. Eu estou aqui para obedecer à vontade de Deus. Amém, Jesus. E de repente Moisés está diante de uma situação difícil. Eu creio que todos nós já passamos por uma situação muito difícil. Só que parece que a gente é levado para situações difíceis, que a gente não tem para onde ir, não tem o que fazer. E Deus dá o livramento, Deus dá o escape. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E a gente vai lá, tem o livramento de Deus acontecendo. Só que passa um tempo, está nós de novo na mesma situação. Ei, o Senhor está nos chamando para que a gente possa abrir os nossos olhos, porque tem coisas que já era para a gente ter deixado de fazer há muito tempo. Para, irmão. Não dá para a gente ficar fazendo aquilo que a gente acha que é o certo. E Moisés, ele tinha tirado já o povo do Egito. O povo inteiro já tinha saído do Egito. Só que o povo era um povo que em todo tempo, a palavra diz que em todo tempo, o povo saiu do cativeiro, da prisão, e quando começou a receber sua libertação, aí em todo tempo eles chegavam para Moisés murmurando, reclamando. Logo nos primeiros dias eles disseram: nós não temos água, nós não temos comida, e Deus foi provendo tudo que aquele povo precisava. Mas aí eu te pergunto, você acha que Deus não ia prover mesmo quando a gente nem precisa murmurar? Não precisa murmurar. Deus sabe que nós precisamos comer, Ele sabe que a gente precisa se alimentar, e Ele sempre vai prover nas nossas vidas. Só que Moisés, em Êxodo 14, versículo de número 13, o povo está murmurando: será que lá não teria sepulcros o suficiente para que a gente morresse lá? Aí Moisés diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos
e vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés usou aqui o seu conhecimento e intimidade com Deus, e ele profetizou: aqueles que vocês estão vendo hoje, não murmura, porque vocês vão ver. Aquele que nos tirou do Egito tem promessa de libertação para a minha vida, tem promessa de libertação para a tua vida, e embora a gente não esteja vendo solução, embora a gente não esteja vendo nada acontecendo, o Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor. Mas eu não estou vendo. Se você esperar, você vai ver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então para de murmurar e começa a fazer como Moisés fez. Ainda hoje Deus vai se levantar e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Aleluia, amém. Aprenda, irmãos, nós precisamos profetizar. Versículo número 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então você percebe que em todo tempo a gente vai ter motivos para parar, para desistir, para achar que não tem mais saída, que Deus se esqueceu de nós. Não, Deus, através de você continuar, Ele quer usar a tua vida para que o nome dEle seja exaltado. Então não pare. Não pare, irmão, continua, porque o Senhor está falando assim, disse para Moisés: diga para o meu povo que marche. Mas eu não estou vendo saída. Mas Ele está dizendo: filho, continua marchando, porque eu estou no controle, e quem marchar vai ver aquilo que eu vou fazer. Amém, Jesus. Só que muitas das vezes a gente chega para alguém dizendo: eu estou pensando em parar. Aí abre a boca para conversar com alguém que já parou há muito tempo. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar também. Você tem que ir para o teu Senhor e falar: Senhor, eu estou cansado, eu não estou vendo nada aberto, eu não sei como eu vou passar para o outro lado, mas o Senhor pode mudar a minha história. Ei, nós fomos chamados para que o nome do Senhor seja exaltado. Sabe, por isso a gente precisa olhar para dentro, não é para fora. Se a gente olhar para fora, nós vamos se parecer com tudo que está lá fora. Mas quando eu olho para dentro, eu vejo que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Então está tudo aqui dentro. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então é para Ele que eu preciso perguntar todas as coisas. Aleluia! Mas só vai perguntar para o Espírito alguma coisa aquele que tem intimidade. Porque quanto mais eu bato, uma hora a porta abre. Aleluia! E uma hora que a porta abriu, Glória a Jesus. Ele começa a dar a direção para todos nós. Ninguém morre sem direção. Tem promessa de Deus sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele voltará para resgatar a sua igreja. Se Ele vai voltar, Ele vai nos encontrar com vida e vida em abundância. E como Ele vai nos encontrar? Cheio de esperança, cheio de certeza. Eu já estive num culto que eu não estava bem, parecia que estava tudo travado. Mas hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que mudou a minha história. Então é o que eu penso, naquilo que eu penso eu vou ser. Eu penso, irmão, que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho orgulho de ter sido chamado por Deus para colocar um povo em liberdade também. E um dia eu pensei: eu vou parar. Mas quando eu olhava para aquilo que Deus queria fazer, assim, eu só pensei: me dá estratégia, abre meu entendimento. Como é que eu cuido do teu povo? Vocês são propriedade de Cristo. Nós somos um povo que Deus separou para chamar de filho. Somos importantes. Sim, nós somos importantes. Mas a gente olha para nós e começa a ver defeito. Não, olha para dentro. Porque quem olha para dentro vê o quanto nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos por dentro. Controle seus pensamentos. E aí Deus dá uma direção para Moisés. Diz assim: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Repara que toda vez que o mar se fechar, toda vez que
as tempestades se levantarem e você não souber o que fazer, vá para Deus. Pai, como que eu faço daqui para frente? Como que eu faço agora? E às vezes a gente fica pensando em como obter a ajuda do homem, se a nossa ajuda ela vem do alto. Tinha um inimigo correndo atrás de nós, tinha uma cerca na frente de nós, o mar estava todo fechado. Na nossa mentalidade a gente não saberia o que fazer. E olha o que Deus faz. Ele não abriu o mar. Ele conta com aqueles que nunca pararam. Porque quem não para, lá na frente está abençoando alguém, está fazendo com que aquele mar que se abriu salve a vida de muitos que estão lá na frente. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai parar. Amém. Você não pode parar. Amém. Os meus filhos dependem da minha persistência. E todo dia eu chamo eles e falo: filho, olha de onde o papai saiu, filho. Olha de onde o papai foi retirado. O papai morava nas ruas. E eles ficam assim: mas como pode, filho? Não tem explicação. É poder que vem do alto. É a misericórdia de Deus que nos alcança. E todo aquele que é alcançado pelo Deus vivo que a gente serve e conhece, recebe misericórdia. Esse aí eu vou ajudar. Esse aí eu vou levantar. Ele quer levantar e ajudar todos nós, irmão. Aleluia. Mas eu muitas das vezes recebo a ajuda de Deus uma vez e sou como um daqueles leprosos. Eu recebi a minha cura, eu vou embora. Precisa voltar para receber a direção. Precisa voltar para receber mais instruções. Porque filho recebe instrução, é de pai, não é do mundo. Aleluia. Então eu volto para ele, Marcelo. Pai, e agora que eu estou vendo as coisas que o Senhor está me mostrando, o que o Senhor quer que eu faça? Vai para ele, porque se ele começou a te mostrar algumas coisas, é porque ele quer se revelar para a sua igreja. Ele quer se revelar, ele quer mostrar para nós como ele é. Porque quem consegue ver como Deus é, começa a se ver como nós somos também, porque nós somos como ele. A palavra do Senhor diz que venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Então hoje é dia de eu falar assim: Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade. Chega. Tira a mão, pede o controle para ele e reconhece: Senhor, até aqui eu tentei. E vê se não deu tudo errado, se você só se cansou. Nós precisamos da força do braço de Deus, filho. Ele é que traz revigor para a gente, ele que traz refrigério, é ele que traz o seu amor, e o seu amor muda quem nós somos. Antigamente a gente andava e via alguém caído, passava direto, mas quando o amor dele entra em nós, a gente para e pergunta: você quer o meu pão? E repara que quem dá o pão fica sem fome também, porque Deus ele sustenta, Deus ele supre. Provérbios diz que existem caminhos, irmãos, que parecem ser bons, mas que ao final são caminhos de morte. Deus não quer te perder. Então escolhe os caminhos que você quer andar. E ele mesmo disse: se você estiver perdido, não souber por onde andar, deixa eu te dizer uma coisa: eu sou o caminho. Então, por que a gente anda perdido? Se a gente já sabe, ele é o caminho, então eu preciso estar nele. Ele que me leva, ele que me conduz, é ele que me faz andar por pastos verdejantes. Aleluia. É nele que eu encontro descanso, é nele que eu mato a minha sede, é nele que eu confio, é nele que eu acredito, e por isso tudo vai acontecendo. É por isso que eu profetizo que no nome dele as coisas vão acontecer, e já está acontecendo, porque Deus ele já quebrou todo o cativeiro que te prendia, que te aprisionava, que te mantinha com medo, porque nós fomos chamados para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E eu não vou te parar, porque a minha vontade é fazer também a vontade de Deus. Só que uma vez que a gente bebe das águas do Espírito, a gente não tem mais sede para beber água suja. A gente agora tem liberdade para chegar na fonte. Senhor, eu estou com sede, eu vim beber de ti, eu quero comer de ti. Deixa eu te dizer mais, ele fala: vem comprar de mim. Compre dele sem dinheiro, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos uma herança para receber de Deus, que não é aqui, mas
mas eu já vejo ela nas minhas mãos, porque nós vamos chegar lá. Aleluia. Só que Deus está falando, olha, o tempo está passando e é tempo de um arrependimento. Ei, igreja, tem coisas que a gente precisa colocar no altar e dizer, Senhor, até aqui eu errei, eu pequei, mas eu quero ter vida contigo. Tira a sandália dos pés. Aleluia. E fala para ele, Senhor, não dá mais. Hoje eu quero me render a ti. Porque quem se rende a Cristo vive milagre. Imagina aquele homem que foi jogado lá no rio pela sua própria família. Ele não chegou para Deus e falou assim, o senhor viu o que eu passei? Não murmura não, irmão. Senhor, que bom que eu fui jogado no rio, mas as tuas poderosas mãos não me deixaram afundar. Aleluia. Logo depois de estar dentro daquelas águas escuras, ao amanhecer, eu fui resgatado por uma mulher que me colocou até um nome. Ele é formoso, porque das águas eu tirei. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não é o teu plano, é o plano de Deus sobre a tua vida que tem que prevalecer, porque o plano de Deus, ele é perfeito. Aleluia. O plano de Deus é perfeito, irmão, e nós fomos chamados para viver os planos de Deus. Tem alguma coisa para você colocar no altar? Não vai embora, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele homem levantou a sua mão para o mar, crendo, confiando, porque precisa crer e confiar, a palavra do Senhor vai dizer que o mar se dividiu no meio para o povo de Deus passar em terra seca. Sabe o que Deus está falando? Olha os lugares que eu vou te fazer passar, filho. Ninguém vai entender. E todo aquele que tentar te derrubar, todo aquele que tentar te exterminar, deixa que eu cuido. Deixa que eu vou fazer no teu nome. Você não precisa revidar. A ordem que eu te dei é: entre no mar e passe para o outro lado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é noite de um posicionamento. A vida que eu levaga não serve mais para mim. Hoje eu quero abrir mão de tudo, deixar tudo para trás, porque hoje eu quero viver a vida que Deus tem para mim, que é de me colocar lá do outro lado. Você já consegue se ver lá do outro lado? Amém. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Filho, olha a promessa que eu tenho para você. Então não deixa nada te parar. Não deixa uma notícia fazer você travar e pensar: meu Deus, nós não fomos chamados para parar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Moisés, o profeta de Deus, ele foi chamado para libertar. E olha só quem abre comigo. Êxodo 14, versículo de número 19. A importância de você ouvir Deus. A importância de quem tem um chamado de Deus. A importância de quem tem um chamado de Deus e muitas das vezes fica pensando: meu Deus, foi só eu dizer para o Senhor que eu aceito o teu chamado, que a minha vida bagunçou. Não, Deus também te deu autoridade para no nome dele fazer aquilo que ninguém tem o poder para fazer. Mas quando Deus te dá uma direção e você faz, você vê milagre. Olha o que Deus faz com quem tem chamado, Diego. Êxodo 14, versículo de número 19. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Olha que quem recebe o chamado de Deus, tem sobre a sua frente um anjo de Deus, recebeu o chamado, obedeceu, deixou sandália para trás, entrou num lugar de santidade, porque quem tem experiência com Deus, Deus transforma. Amém. Eu fui muito pecador, mas quem muito pecou, Deus também muito perdoa. E eu decidi, eu não quero mais o pecado. Decisão, irmãos. Deus está nos chamando por uma decisão. E quando eu renunciei ao meu passado, o Senhor colocou um anjo na minha frente. Só tem anjo na frente daquele que crê. Porque quem crê vê anjo de Deus. Senhor, eu não sei como fazer isso aqui, eu não sei o que fazer, mas o anjo vai na tua frente, dando a direção. Porque um homem de Deus que deixa a sandália do pecado para trás, tem anjo de Deus para te guiar, tem anjo de Deus para te direcionar. Mas Jesus, quando foi batizado,
A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. Quem estava no controle da vida de Jesus? Era ele? Ou era o Espírito que o guiava? Abre a tua boca. Começa a profetizar: Senhor, as direções que eu tomei errada não se compara com o plano eterno de salvação que o Senhor tem para a minha vida. E de hoje em diante eu só me movo quando o Senhor falar. De hoje em diante eu só ando quando o Senhor andar. De hoje em diante eu só faço aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Precisamos entrar nesse lugar de submissão. É Ele falando, eu cumprindo. É Ele dizendo, eu fazendo. É Ele querendo, eu efetuando. É isso que Deus está nos chamando para o tempo de hoje. Um tempo de arrependimento. Aleluia. Não dá mais, irmãos. E eu oro. E eu oro e falo: Senhor, quem não quiser transformação, não me faz perder tempo. Porque Deus também não perde tempo com quem não quer mudar. Mas repara o que Deus faz com aquele que quer mudança. Aleluia. Aquele que quer mudança, Deus entra na casa. Filho, eu sei, eu vi. Eu vi que estava tudo errado, filho. Mas fica tranquilo. Porque quem entrou na tua casa tem poder para mudar a tua história. Ei, atrai a presença de Deus para dentro da tua casa. E é você quem vai ver o céu se abrindo em teu favor. Aleluia. Com quem tu está andando, irmão? É com o anjo de Deus? Fica tranquilo. Repara que quem tem vida com Deus, fica tranquilo. É assim ou não é, igreja? Aleluia. Mas veio uma tempestade. Ventos contrários não anulam as promessas que Deus tem sobre a nossa vida, Paulo. Glória a Deus. Mas eu acreditei no ministério da garagem. Deixa eu te dizer uma coisa: foi o Espírito que te trouxe para cá. Porque eu oro e eu falo: Senhor, não afasta de nós o teu Espírito. Porque eu preciso que o Senhor esteja no centro da minha vontade. É o Espírito Santo de Deus que está aqui. Eu oro para que Ele entre em corações duvidosos, que não tem uma clareza, para que dos teus olhos caiam todas as escamas, para que você possa vê-lo. Porque Ele quer se manifestar para os seus. Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Agora, baixa. Quem nunca entregou a sua vida para Jesus aqui? Todo mundo? Então, entrega. E deixa Ele te direcionar, deixa Ele te levar, deixa Ele fazer aquilo que os homens vão se surpreender como Ele fez na tua vida. Porque muitos vão dizer: Marcelo, mas esse aí, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu cheguei em Muriaé, irmãos, eu morava na casa de uma costureira de favor, a Ana. Eu amo de paixão, mas eu decidi: eu não fico aqui por muito tempo, porque eu conheci o Senhor e Ele vai mudar a minha história. E Ele mudou. Então é profetizar, é falar, é crer que aquele que começou a boa obra, aleluia, Ele há de aperfeiçoar. Deus está nos chamando para um outro nível. Não dá mais para beber as águas que a gente bebia. Porque Jesus disse para aquela samaritana: se você beber da água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede, Claudeli. Então que essas águas possam ser geradas em nós. Ele é a fonte. Aleluia. E o meu notebook desligou. Eu não sei para onde eu vou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que para um homem orar lá na frente, Moisés teve que fazer muita coisa lá atrás. E Moisés, ele andou com os 12 espias. Mas de 12, ele separou 2 para andar com ele. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca foi a quantidade, sempre foi a qualidade. Você pode olhar para uma multidão, mas Deus vai te mostrar: esse aqui é fiel e ele vai com você até o fim. Eu tenho homens que são fiéis, que estão comigo não por o que eu sou, porque acreditaram no projeto que Deus também dividiu com eles. O projeto que Deus confiou nas minhas mãos, ele não é um projeto só meu, ele é um projeto nosso. E você está inserido nos planos de Cristo. Aí eu te pergunto: você vai se levantar como um filho e fazer aquilo que Deus já te mandou fazer?
Ou você vai continuar tentando estar na presença de Deus, ou mostrando para todo mundo, eu estou na presença de Deus, mas as sandálias eu não tiro do pé. É renúncia, é deixar tudo para trás. Estou conversando com um amigo, ele é de Santa Catarina, né? Eu não sei. E aí o Senhor me incomoda para orar por ele, eu oro. O Senhor me dá umas palavras para eu dar para ele, que eu falo, Senhor, eu acho que ele vai acabar morrendo. E eu durmo. Eu falei assim para ele, filho, você já percebeu que Deus está te arrancando tudo? E você está lutando para que não vá tudo? Deixa eu te dar um conselho. Chama a Deus e fala, Senhor, leva logo tudo de uma vez. Deixa levar tudo. Porque enquanto Ele não levar tudo, Ele nunca vai te exaltar. Ele nunca vai mudar a tua história enquanto você não entregar tudo para Ele. E perder o controle para Ele. Assim, pronto, Senhor, perdi para o Senhor. Nós não somos derrotados. Nós somos vencedores. Mas perder para Cristo é ganhar. É reconhecer, perdi o controle para Ele. Aí Deus, quando reconhece que você não tem mais nada, Ele te exalta para que você dê testemunho. Eu fui para a presença de Deus, tirei a sandália dos meus pés, tive um encontro com Jesus, Ele mudou a minha história, mudou a minha vida, e eu não tinha nada, e hoje eu tenho tudo. E sabe o que você vai dar testemunho? De tudo aquilo que você tem, sabe o que você vai ter para dar para o outro? Jesus Cristo. Amém. Ele entrou na minha história quando eu não tinha nada. Eu era rodeado de trevas, de pecados, de mentiras, de orgulho, de vaidade, de prepotência. Mas eu perdi tudo. E eu coloquei uma pedra. Eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. A tua presença me basta. Aí Ele vem, Elisângela. Ele vem em socorro daqueles que Ele tem vida, que tem intimidade. Ei, igreja, me perdoa, mas a palavra tem que te doer, tem que te transformar por dentro. Chega de um evangelho para agradar o homem. Nós temos que agradar a Deus. Chega de mentira dentro de casa. Chega de esconder sujeira debaixo do tapete. Quando o Senhor deu uma ordem para o povo, Josué, vai lá e destrói Jericó, lembra disso? Sabe por que Josué foi? Porque Moisés foi na frente, então não para. E aí Josué vai lá e fala assim, olha, não recolhe nada dos despojos de guerra, amém? Todo mundo ouviu, amém, sim ou não? Amém. Mas sempre tem um que finge não entender que Deus está falando, mas Deus está falando, irmão. E Deus está falando assim, filho, do mesmo jeito que a ampulheta parou, eu já parei o tempo para mais algumas pessoas, mas eu não paro mais. O tempo não para mais não, tá, irmão? Já parou. Aí Acã vai lá e fala que os seus olhos se encantou com algumas coisas. Não foi culpa minha não, Senhor, foi os meus olhos. Melhor seria que nós nunca víssemos nada. Mas o Senhor vai te permitir ver o que você quer, mas ser seduzido por aquilo que Deus disse para você não tocar, vai ter consequência. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué perdeu, e ele não se contentou, e ele foi para o Senhor. E o Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor deu um tempo para o arrependimento de Acã. Ele deu um tempo, mas ele não quis mudança. E a palavra do Senhor diz que todos morreram. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que já sentenciou no seu coração que não quer mudança, morto já está. Só está andando, mas está morto. E em 1 João, a palavra do Senhor fala que a gente não deve nem orar por todos. Porque tem alguns pecados que não é nem para a gente orar. Porque a pessoa não quer mudança, a pessoa não quer transformação. E a palavra do Senhor fala que Jesus, Ele também não orava por todos. Ele orava por quem queria mudança. Ele orava por quem queria transformação. Você quer transformação?
está no lugar certo. Amém, Jesus. Pastor, eu quero viver assim, tá bom. Não volta mais não. De coração. A igreja de Cristo, com muito temor que eu falo isso. Mas quem não quer transformação não perde tempo na presença daquele que quer transformar as nossas vidas. Não sejamos os incrédulos desse século. Porque o inimigo veio para cegar o entendimento, mas Jesus veio para trazer a verdade. Mas tem como eu ser transformado? Se lança no mar hoje. E você vai ver, poxa, como é que pode? Jesus entrou. Jesus, ele é general de guerra. Ele não perde batalha. Ei, quando Jesus se levanta, o inferno treme. O inferno estremece. E sabe por que você não pode parar? Porque um pai é que dá destino para um filho. Porque quando um filho está no seu momento mais difícil, irmão, quando tudo parece não ter mais fim, ei, o filho pode estar numa situação difícil, amém? O filho pode estar numa situação, André, que parece que não tem saída, mas tu continua sendo pai. Poxa, o meu filho está numa situação como essa, aí eu me levanto como pai que tem autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e colocar em liberdade o meu filho. Mas e se o meu filho estiver morto? A palavra do Senhor diz que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e vive está para todo sempre. Ei, Jesus também tem um pai. E o pai deu destino, filho. A palavra do Senhor diz que o pai o ressuscitou ao terceiro dia. Ei, igreja, nós temos um pai. E o pai está falando assim, filho, ainda que você esteja sem vida, eu trago vida para você hoje aqui. Nós somos os pais que dão destino para os nossos filhos. Um dia eu estava em casa e o Senhor falou assim, filho, você é uma nova geração em Cristo. Eu pulei, eu falei, meu amor, o Senhor me visitou e Ele falou que eu sou uma nova geração em Cristo. Então eu logo penso, eu não vou voltar mais para as práticas que os meus pais fizeram, para as práticas que eles faziam. Amém, igreja? Agora eu preciso acessar o reino dos céus. E se Ele falou que eu sou uma nova criatura, o meu comportamento precisa mudar. Não dá mais para andar com Deus e as sandálias velhas, as sandálias sujas. As sandálias denunciam para Cristo os lugares que nós estamos andando, Senhor Antônio. As sandálias mostram o nosso passado, mas o Senhor tem sandálias novas para nós todos os dias. E hoje Ele está aqui para falar, filho, você quer uma mudança? Deixa eu entrar no teu coração, porque a vida você já deu, mas o Senhor já tem o teu coração. Ei, teu coração é de Cristo, de verdade, sem mancha, sem mácula, sem mentira, sem engano, porque o engano não é um engano para Deus, é um engano para mim, para nós. Lembra quando Jesus estava diante de um mestre? Aquele mestre dava lição para todo mundo, mas quando ele chegou perto de Jesus, Jesus disse para ele, filho, é necessário que você nasça de novo. Mas como pode, Senhor, eu entrar de volta no ventre da minha mãe? O mestre não entendeu. O inimigo não vai entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida. O inimigo não vai entender como pode. Estava caído, destruído e derrubado, mas hoje está de pé para glorificar o Glória a nome de Deus. Jesus. Amém, Jesus. Sabe por que Moisés orou e o sol parou? Porque Deus sabe a intenção do coração de Josué. Ele já sabia que aquilo que ele estava pedindo tinha propósito. Aquilo que tu pede que parece ser impossível, se tiver propósito, Deus vai fazer acontecer. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué orou e o sol parou. Qual era o objetivo? Destruir, irmãos. Acabar com todos os seus inimigos, colocar um ponto final na ameaça que era contra a vida de Josué. Deixa eu te dizer uma coisa, todos os nossos inimigos nós temos que exterminar, porque senão a ameaça volta maior. Então o que eu faço com os meus inimigos? Senhor, para o sol aí, porque eu só vou parar quando todos eles forem exterminados.
Aleluia. Coloca sobre os teus pés, eu quero orar por você.